Mais uma triste marca foi alcançada por Alagoas nesta pandemia do novo coronavírus. O estado atingiu a máxima de mortes registradas em uma única semana desde o início da pandemia. O número de óbitos continua apresentando uma tendência de alta. E é sobre esse assunto que nós vamos voltar agora a conversar com a repórter Maria Maciel, que está nesse exato momento com o professor Dr. Gabriel Badui, do Observatório da Universidade Federal de Alagoas. Maria Maciel, os números continuam gritantes, terríveis e amargando muitos óbitos, né? Isso mesmo, Wilson. Foram registradas 160 mortes na última semana epidemiológica. Esse é o maior número até então que a gente tinha atingido de mortes. Foi na primeira semana de junho, quando 158 pessoas morreram. Isso quando a gente estava no pico da pandemia. E agora a gente volta a registrar aí essa alta. E é sobre isso que eu converso com o professor Gabriel Badui. Boa tarde, professor. O que nos mostra esse número, né? A gente está vivendo o quê? Um período de pico também, de alta no número de óbitos? Boa tarde, Maria, Wilson e todos os telespectadores que nos acompanham. Como a gente observou nessa última semana, a gente atingiu essa máxima, que até então tinha sido registrada na primeira semana de junho de 2020. Nós estamos hoje, no estado, num platô dessa segunda onda que se iniciou lá em novembro, com o aumento do número de casos depois de um período de quase 2 meses de uma situação de controle. Então a gente iniciou com um aumento de casos que foi seguido do aumento de óbitos. Isso veio aumentando até esse mês de março e aí entramos no mês de abril num platô para o número de casos. O número de casos vem estabilizado por cerca de 3 semanas. E nessa última semana a gente pôde observar uma queda de quase 10% do número de casos no estado, mas num movimento esperado em que os casos aumentam e na sequência a gente percebe um aumento do número de casos graves, em seguida o número de óbitos. O número de óbitos ainda continua aumentando no estado, o que a gente espera dentro de algumas semanas, com essa manutenção da tendência de controle que começa a surgir no estado. É importante dizer começa porque há alguns sinais, mas a gente ainda não tem uma situação de controle quando a gente considera um conjunto de indicadores. Então, a gente observa uma desaceleração, mas isso precisa ser confirmado nas próximas semanas. Então, a gente pode dizer que existe uma defasagem no número, no caso, não no registro, mas as mortes, porque foi por conta justamente dessas internações, o agravamento e essas mortes ocorrendo nessa última semana. É um movimento, quando a gente diz a história natural da doença, o que acontece? As pessoas, a transmissão começa a aumentar, as pessoas começam a ficar doentes. Aí, após um período, o número de casos graves começa a aumentar, então a gente tem uma incidência. Hoje, a gente tem um tempo de internação maior, então, por conta de toda a evolução que a gente tem nos protocolos de atendimento, as pessoas estão passando mais tempo, em média, nos leitos de UTI. Então, isso também contribui com essa ocupação que já há 3 semanas está próxima de 90%, quando a gente considera os leitos de UTI da rede pública alagoana, é um número muito alto, e na sequência então veio o número de óbitos, Então é um movimento que ocorre nessa cadeia, nessa sequência. Agora, pelo fato da gente ter registrado aí uma queda no número de casos, isso se tornar uma tendência, a gente pode ter também uma diminuição no número de mortes ou não necessariamente? Sim, é esperado, também agora nessa mesma sequência. Então a gente tendo um controle da transmissão, o que aparece nessa última semana com a redução do número de casos, a gente deve ter uma redução na ocupação hospitalar, já que nas próximas semanas a gente deve ter um quantitativo menor de casos graves e, consequentemente, uma redução do número de óbitos. Um número que a gente vai poder ver só daqui a uma semana, Isso, é o que a gente deve ver nas próximas semanas. E é importante ressaltar que para que a gente consiga, então, manter essa tendência, é importante a manutenção de todas essas medidas que vêm sendo adotadas aí desde esses últimos decretos. Agora, o fato de a ocupação de leitos estar ainda acima dos 80% ainda preocupa, merece atenção, as medidas têm que ser
realmente tomadas, né? As pessoas têm que continuar tomando as medidas necessárias para evitar essa contaminação. Perfeito, né? A gente tem na literatura indicativo de que quando a ocupação das UTIs está acima de 80%, a gente deve então adotar medidas rígidas de contenção, né? Percebe-se então que nós temos hoje uma estabilidade há cerca de 3 semanas da ocupação da UTI, depois de quase 45 dias de crescimento exponencial, a curva subia de forma muito rápida, então a gente conseguiu controlar, isso é um ponto positivo, mas a gente tem que manter os cuidados para que essa ocupação baixe para níveis seguros, para que a gente então possa ir, a partir, né, desses níveis, começar então a flexibilização das atuais medidas. Certo, muito obrigada, professor, pelas informações. Wilson, então, como a gente viu aí, de acordo com esses números, não é hora de baixar a guarda. As medidas têm que continuar, os cuidados têm que continuar, porque essa doença, como você mesmo, não está de brincadeira. Cada dia a gente perdendo aí muitas pessoas queridas, amigos, parentes. Então, todo mundo tem que continuar se cuidando e cuidando do próximo. Eu volto com você.